como o ferro se afia com ferro. Um bom amigo afia o outro. A palavra empolga e o exemplo ensina. Sem o desvio do normal, o progresso é impossível. O segredo da força é a vontade. Atravesse o portal da realidade para quebrar toda a ilusão. À frente dos teus olhos. A principal lição é enxergar o que vistas comuns não podem. Pelo poder do fogo e do aço. Os valores de um homem são sua principal armadura. O ferro se dobra ou desdobra, mostrando o verdadeiro valor de um esforço. E aí galera, Adriano aqui na área. Tô vindo aqui no canal hoje para falar com vocês a respeito de um assunto muito perguntado, que é o seguinte: como que alguém tão magro pode ter mais força do que alguém extremamente musculoso, com volume muscular? É isso que eu vim falar com vocês nesse vídeo hoje. Já peço aquele gostei no vídeo para dar aquela força, e com esse vídeo vocês vão sair daqui sabendo a resposta para essa dúvida: como que isso é possível? Alguém extremamente menor com mais força do que alguém muito maior. Primeiro, pessoal, já vamos deixar claro o seguinte: não é o volume muscular, o tamanho do músculo que vai dizer o quão forte ele é ou não. Não é o volume, certo? Já deixem isso guardado na memória. O tamanho não interessa. Agora, fisiologicamente falando, como que isso é visto pela ciência? E também historicamente, como que isso é visto? A gente primeiro faz uma pequena comparação. Um peso de ferro contra isopor. É a densidade. Faz toda a diferença. Se eu pego o ferro, 1 kg de ferro, por exemplo, um peso de 1 kg, vocês vão ver que é bem pequeno, é denso. Quanto mais denso for, menor vai ser o objeto e mais peso ele vai ter, sendo menor. Isso é um aspecto de densidade. Quanto menos denso, vai precisar de muito mais quantidade para ter um peso. Um exemplo é a comparação de 1 kg de peso de ferro contra 1 kg de peso de isopor. Vocês logo percebem que vai precisar de muito isopor para fechar 1 kg de peso, não é? Logo, o volume daquilo ali vai ser maior, mas aquilo não quer dizer que o peso vai ser afetado. O peso vai ser 1 kg de isopor, porém precisa de mais quantidade, mais volume para ter esse 1 kg, porque a densidade é menor. Já um objeto de 1 kg, extremamente pequeno, pode ser uma bolinha assim, não é? Pesa 1 kg porque a densidade é maior. E é aí que está o segredo, pessoal. O músculo maior vai ser sempre mais forte, fisiologicamente falando. Quanto maior ele for, mais forte ele vai ser. Mas a medida para vocês ver qual músculo é maior não é o volume dele. Como eu acabei de explicar, é a densidade. Então aquela pessoa pequena, que tem um braço menor e tem mais força, ela tem mais músculo. Porque aquele músculo é mais denso. E também tem a questão do alongamento, de como que o músculo está insercido. Por exemplo, vocês logo percebem que tem pessoas que têm o alongamento aqui maior, não é? E o que acontece? Acontece que a distribuição muscular também é diferente. Olha só, eu tenho um braço longo, para mim eu tenho uma baita alavanca para levantamento terra. Por exemplo, quando eu faço o agachamento, ele logo acaba aqui, daí eu já termino. Agora, se for uma pessoa com braço menor, aqui ó, braço curto,
para fazer terra, ela vai ter desvantagem. Ela vai ter que trazer até aqui para tirar o peso do chão. Então a alavanca, ela é influenciada, pessoal. Mas isso não quer dizer, vou ser mais forte por causa da envergadura. Não, eu estou explicando para vocês que tem diferença, né? Aí se eu comparo agora esses dois exemplos, se eu coloco um cara que tem uma envergadura menor no supino, ele vai ter mais facilidade, porque ele tem o braço mais curto, o movimento termina aqui, ó. Eu tenho uma envergadura enorme, enorme. Quando eu empurro o supino, olha quanto de movimento eu tenho que vencer, né? Dá o dobro ou 3 vezes mais movimento que a maioria das pessoas. A minha envergadura é muito maior do que a minha altura, para vocês terem uma noção. Eu tenho muita envergadura nos braços. Isso é um aspecto hereditário meu, certo? Eu tenho facilidade em alguns exercícios, como levantamento de terra, por exemplo. Mas no supino, isso já me prejudica um pouco. Mas mesmo assim, eu ergo peso pra caramba no supino. Eu vou competir no supino, certo? Não é uma desculpa assim que vai fazer milagre. Não vou treinar porque eu tenho a envergadura muito grande, não sei o que, porque a minha envergadura é pequena. Não comecem com essas desculpas aí. Eu estou passando conhecimento para vocês entender, certo? Então voltando, quando eu tenho o braço maior, a distribuição muscular aqui é diferente, não é? Eu provavelmente devo ter 40 centímetros de braço no máximo. Eu não sei quando eu tenho. Um dia eu vou tirar a medida aqui para vocês, né? Nessa parte aqui que foi medido essa semana, deu 34. Aqui, ó, deu 34. Se eu pegar mais para cá, vai dar bem mais, certo? Então não é o tamanho que vai fazer diferença, não é o volume no caso, é a densidade, pessoal, né? Tem pessoas que têm muito mais densidade que eu, outras têm menos, a maioria vai ter menos, mas tem quem vai ter mais densidade que eu. E essas pessoas com mais densidade, elas sempre vão parecer menor. E esse é um aspecto do músculo lendário das artes marciais que eu tô atrás. O princípio dele é criar densidade, é compactar a musculatura. O que acontece? Tu cria massa muscular, certo? E aí tu vai compactar a musculatura, tu vai ficar menor, mas não vai alterar teu peso. Tu vai estar compacto, denso. É aí que está o segredo, pessoal. O músculo com maior densidade sempre vai ser mais forte. Isso é uma lei. Já vem desde lá, de sei lá quando, vem muito tempo historicamente isso aqui. E já confirmado hoje pelas próprias ciências aí. Quanto mais densidade, mais força tem no músculo. É aquela história que eu falei. A comparação não é o volume em si, mas é a quantidade de densidade que tem ali. Beleza? Por isso que vocês vão ver pessoas pequenas erguendo 400 quilos ou mais. O que ela tem ali é músculo puro, certo? Isso influencia demais. Pessoa que tiver mais músculo vai erguer mais peso. Mas eu tenho 150 quilos. Pode ser só carne, pessoal. Só carne. Daí tu vai ver, acontece muito. Daí tem exemplos do exército. Eu tinha um colega, não vou citar o nome. Ele tinha 2 metros e pouco lá de altura. E ele não fazia uma barra, né? Ele era pesadão pra caramba, né? Mas ele tinha os braços longos por causa da altura. Ele tinha essa dificuldade, como eu expliquei aqui, por conta da altura. E os braços também eram finos, por conta da inserção longa, né? Da distribuição muscular. Mas ele não tinha força. Colocava ele erguer um peso no chão, ele não tinha força. Deu para entender, pessoal? Não é o volume em si. É também a composição da pessoa. Tem que ser músculo. Daí vem aquela coisa. E o pessoal do Strongman tem gordura junto? Sim, tem gordura junto,
mas também tem muito músculo junto. Deu para entender? Eu não quero dizer, o pequeno vai erguer menos porque ele é pequeno, o cara maior vai erguer mais porque ele é maior. Não é assim que funciona. Depende de cada um. Depende exclusivamente da quantidade de músculo que tem ali, ou seja, a densidade. Sempre que o músculo é mais denso, a pessoa vai conseguir erguer mais peso. E essa quantidade de peso que a pessoa vai erguer depende também do que ela faz, dos estímulos que ela dá. O Adriano ergue muito peso na rosca direta. Eu treino bastante rosca direta, né? Fulano ergue muito peso. Aqui, ó, desenvolvimento acima. Que ele treina muito desenvolvimento acima. Deu para entender? Daí tu vai ver o cara faz pouca flexão de braço. Porque o estímulo do músculo não foi na flexão de braço, foi em outro exercício. É um exemplo só para vocês entenderem. Vocês sempre vão fazer melhor aquilo que vocês fazem da vida. O hábito vai forjar os resultados. Aquele resultado que tu quer depende exclusivamente de ti, da tua própria vontade de vencer e conquistar. Mas o segredo mesmo é esse aí que eu acabei de falar para vocês. Depende exclusivamente da densidade. Um cara grande pode não ter tanto músculo, ele vai ter mais, carne, por exemplo, ou outros fluidos que vão estar ali fazendo volume, mas a quantidade de músculo é muito pequena para ele conseguir gerar mais força. Então a gente vê as diferenças nos esportes. O levantamento de peso olímpico, vocês vão ver pessoas mais magras, atléticas menores ali. No Strongman vocês vão ver pessoas que têm um peso maior ali, tem gordura junto e tudo mais, não é? E também vão erguer peso pra caramba, mas tem gordura junto por vários aspectos, porque a gordura também, eles usam gordura na dieta para conseguir erguer mais peso e também porque eles precisam de contrapeso para fazer melhores alavancas. Como no levantamento de peso olímpico, eles precisam mais potência, explosão muscular para erguer, ter aquele peso a mais, peso morto de gordura, não é legal para eles. Agora lá no Strongman, como eles usam mesmo contrapeso para erguer, por exemplo, o que seria isso? O cara que pesa 150 quilos vai erguer 200 quilos no agachamento terra. Ele vai fazer um contrapeso de 150 quilos, que é o peso do corpo dele, ele vai precisar aplicar mais 50 quilos de força para erguer. Ele pega, ergue. Por conta disso que eu acabei de explicar para vocês. Então, como alguns também, por fatores hereditários, eles comem muito carboidrato, vai criar gordura na hora de ganhar esse peso, certo? E para conseguir mais peso no corpo, eles sujam a dieta, sujam o corpo, vem gordura junto e vai que vai. É isso que eles fazem. Mas o Marian Pudzianowski tem um corpo trincado. É um fator dele, pessoal. Dele, que ele come muito carboidrato como todos os outros, né? Talvez ele treine mais pesado que os outros, por isso que ele tem aquele corpo. É tudo influenciado pelos fatores da pessoa que ela faz na vida, como ela se alimenta. O que ela treina, o que ela faz, define tudo. Eu sou uma coisa, tu é outra. Deu para entender? Então o Marian Pudzianowski lá no Strongman tem um corpo invejável, extremamente estético, para vocês terem uma noção, não é? E foi aí já 5, 6 vezes o homem mais forte do mundo. Deu para entender o que eu quis dizer, né? O cara menor, porém o peso dele não era inferior a dos gordão lá. Conseguiram entender a diferença? Os outros que estavam usando mais contrapeso perdiam na hora que precisava de força pura. Marian Pudzianowski vencia na força pura. Ele tinha mais força. Na verdade, ele tem mais força. Sendo sincero aí para vocês, tudo que eu já acompanho, já estudo,
é o que eu posso dizer para vocês. Ele tem mais força. Os outros usam o peso do corpo para fazer o contrapeso e erguer. Conseguiram entender o raciocínio? Lá no levantamento de peso olímpico tem os caras menor. Eles fazem exercícios focados em potência. Erguer o peso rápido, explosivamente. Então, é puro músculo. Puro músculo para erguer. Só vocês fazerem uma breve comparação aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Músculo demora para ser construído. Dá para conseguir em torno de 100 gramas por mês. Vocês olham para o meu corpo aqui na frente da câmera, né? Ele não é bonito como o de um fisiculturista. Eu já tive um corpo bem melhor, mas hoje, me preparando para competir força, eu tenho esse corpo, beleza? Depois que eu terminar, talvez eu faça algumas mudanças, eu emagreça um pouco para correr e depois eu subo o peso de novo, porque eu tenho um objetivo. Quando eu envelhecer, eu quero fazer com que o meu corpo ele tenha mais músculos, para mim fazer uma perda de massa muscular controlada. Eu recomendo que todos vocês façam isso para viverem mais, para vocês terem mais longevidade. Criar músculo exige experiência e conhecimento. Então, 100 gramas por mês, pessoal, é o máximo. Ali, naturalmente, vocês vão conseguir de músculo por mês. Coloca uma meta de 1 kg de músculo por ano. Aí vocês vão estar bem, beleza? Ah, passou um mês, subiu lá 3 quilos a mais. Não foi 3 quilos de músculo, pode ter certeza. Tem algo errado ali. Veio músculo, umas 100 gramas no máximo. O resto dos 2,9 kg que sobrou, ou é gordura, ou é outro tipo de fluido, ou, sei lá, bosta acumulada. Pode ser qualquer coisa. Beleza? Fiquem de olho, pessoal. O cara pequeno, ele pode ser menor, mas ele pode ter mais músculo do que aquele cara grandão. E o contrário também é verdade. O grandão pode mesmo ter puro músculo. E aí ele vai ter força. Valeu e até a próxima. Um abraço a todos. Los Manherbundentiulândio, homem sem barco, está marado na terra, e força lá de Munir de Maligamém, a Munir primeiro, vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.